Olá, tudo bem? Estou em casa com o pastor hoje. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que é o Salmo 51, versos 10 e 17, que diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Nós temos um Deus que gosta de que os seus servos tenham diante dele um coração quebrantado, um coração contrito. Porém, nós entendemos essa contrição e esse quebrantamento muitas vezes de maneira errônea. Para muitos, quebrantamento é quando, ao cantarmos uma canção, nós nos derramamos em lágrimas. Algumas pessoas que pensam estar quebrantadas diante do Senhor, elas elevam suas palavras em oração a Deus com grande tristeza, um estado quase depressivo nas suas palavras, e entendem que isso é quebrantamento. Porém, o verso 10 diz que Ele quem cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, um espírito estável. Isso é quebrantamento diante de Deus. É ter o espírito inabalável, independente das circunstâncias, nós permanecemos firmes diante do Senhor. Independente daquilo que está à nossa volta, independente do tamanho do problema que enfrentamos, nós permanecemos com o coração puro e sempre confiantes e obedientes ao Senhor. Um coração puro e um espírito inabalável, um espírito contrito e quebrantado, é um espírito que ouve a voz do Senhor e obedece conforme Ele quer. Jesus disse em João capítulo 15 aos seus discípulos que vocês serão meus amigos quando fizerem o que eu mando. Deus disse a Josué no capítulo 6 do seu livro sobre como ele derrotaria Jericó. E aquele povo fez exatamente o que o Senhor tinha dito. A nossa geração tem um grande problema que é não obedecer o Senhor da forma como Ele quer. Muitos até obedecem aquilo que Deus tem dito, porém elas buscam maneiras de fazer aquilo conforme a vontade própria, a vontade pessoal, e não aquilo que Deus quer, aquilo que Deus requer que façamos, ou da maneira como Deus requer de nós. O verso 17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Um coração quebrantado diante do Senhor obedece a Ele da forma como Ele quer. Não adianta nós ouvirmos a voz do Senhor, nos dispormos a obedecê-lo, porém da nossa maneira, da nossa forma, do nosso jeito. Nós nos tornaríamos como Jacó, que chega diante de Deus e fala: Senhor, se o Senhor me livrar da ira do meu irmão e fizer com que eu chegue são e salvo, a gente começa a negociar com o Senhor. Isso não é obediência. Isso é fazer as coisas conforme nós queremos, e isso não é ter um coração puro e um espírito inabalável. Isso demonstra total desconfiança ou falta de fé naquilo que o Senhor é, naquilo que Ele tem feito e naquilo que Ele tem dito a nós. Uma vez recebidos da promessa do Senhor, nós podemos confiar e descansar nele. O grande problema, a grande dificuldade do profeta não é fazer aquilo que Deus quer, mas da maneira que Deus quer. Nós hoje, a nossa dificuldade é a mesma. Nós temos o problema não de obedecer, mas de fazer aquilo que Ele requer. E um coração quebrantado é aquele que ouve ao Senhor e obedece. Os discípulos ouviram isso da boca de Jesus: se você fizer aquilo que eu mando, serão meus amigos. Esse relacionamento para com Deus requer de nós esse sacrifício, de fazer aquilo que Ele manda, do jeito dEle. E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós tivermos o nosso coração verdadeiramente quebrantado diante de Deus. E obedecê-lo da forma como Ele requer, não necessariamente vai ser preciso chorar ou ficar triste, mas pelo contrário, renovar o espírito, que tenhamos o espírito inabalável, um espírito reto, confiantes em Deus, que Ele cumprirá todas as promessas que Ele disse. Porque a palavra de Deus diz que em Jesus nós temos o sim e o amém em todas quantas as promessas que foram feitas por Deus. Em Jesus nós temos tudo aquilo que precisamos. Aquilo que o Pai nos prometeu, em Jesus nós encontramos. Nós podemos aquietar o nosso coração, nós podemos estar verdadeiramente quebrantados, obedientes ao Senhor,
naquilo que Ele disse, na forma como Ele quer que nós façamos, na forma como Ele quer que nós vivamos, na forma como Ele quer que nós falamos, ouvimos, cantamos, adoramos, nós podemos descansar no Senhor. Porque uma vez com o coração puro e o espírito inabalável, nós seremos obedientes e fiéis. Nós não teremos mais o problema da fidelidade. Nós obedecemos o que Ele quer, mas não fomos fiéis aos seus métodos, aos seus meios. Agora, com o espírito inabalável e um coração puro, quebrantado diante de Deus, nós podemos adorá-lo, obedecer e ser fiel a Ele. Porque um coração puro é isso que Ele faz. E o verso 17 diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não nos desprezará enquanto formos fiéis e obedientes a Ele. Que a minha vida e a sua vida reflitam a obediência e a fidelidade ao Senhor. Que possamos verdadeiramente dizer que Ele é o nosso Senhor. Que estamos aqui para fazer aquilo que Ele manda conforme Ele quer. Que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, em obediência a Deus, a sua soberana vontade. Que o Senhor nos conduza a esse estilo de vida. Que eu e você possamos cada vez mais ser parecidos com o Senhor. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque queremos, ó Deus, ter um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. E para isso, não é necessário chorar, não é necessário, Deus, ficar triste, mas pelo contrário, ter o espírito inabalável, confiante, esperançoso no Senhor, sabendo que é o Senhor quem faz, que das tuas mãos, ó Deus, procede a vida, as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Por isso nós estamos vivos, estamos de pé, podemos adorá-lo, podemos cantar ao Senhor, não mais com tristeza, mas com alegria, porque sabemos que no Senhor há salvação, que no Senhor há amor, que no Senhor há vida em abundância, que no Senhor, ó Deus, teremos a vida eterna, porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. O preço já foi pago, já está tudo resolvido, já está tudo quitado, Deus. Nós não precisamos mais chegar diante do Senhor com sacrifícios mortos, mas apresentarmos o nosso corpo e a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. E nós faremos isso em obediência e fidelidade ao Senhor. Que nós possamos adorá-lo e ter o espírito reto, o espírito inabalável e um coração puro diante do Senhor. Nos ajude a viver essa vida, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa semana. Deus os abençoe.